Fala galera, aqui quem tá falando é o Pietro Game. Hoje eu vou contar duas lendas. Eu não sei se vai dar tempo pra eu contar um relato, mas vou contar duas lendas. E a primeira é a lenda do corpo seco, a macabra história de um fazendeiro que enterrava o ouro e os escravos vivos em uma cova na beira do rio. Então vamos começar essa lenda. Essa história começou no século, se eu não me engano, século 17, com a descoberta de ouro no Brasil, em uma cidade chamada Registro, que veio a ser o local onde teve início essa lenda macabra. As primeiras jazidas de ouro do Brasil foram encontradas na região do Vale do Ribeiro pelas bandeiras. Gente, desculpa eu estar lendo mal, porque eu não sou bem leitor, narrador da história, entendeu? É por isso que eu não tô lendo meio mal. E eu não li essa lenda. Eu faço um vídeo e começo a ler, entendeu? Por isso que eu falo gaguejando às vezes. Tudo bem. Bandeirantes, liberados por Fernão Dias. O local original do município era um centro de fiscalização desse ouro. Todas as mercadorias registradas foram agentes de Portugal para a Casa dos Contos, na vila, onde o ouro era fundido e cunhado. O povoado acabou virando um porto de registro de ouro. Cresceu, desenvolveu-se. Em 1945, oficialmente tornou-se municipal de registro. Nem parece lenda, né? Com o corrido do ouro no século 17, muitos vieram tentar a sorte no Eldorado brasileiro. E entre eles veio um homem sinistro, temido por todos. Garimpeiro da região, sem nome, era Miguel Antônio. Dizem que Miguel era um ser maquiavelido. É esse nome mesmo. Fez fortuna e muita maldade para os que tiveram os inimigos, enriquecendo cada vez mais e acumulando riqueza. Com o tempo, Miguel Antônio comprou terras, construiu uma fazenda e fez família. Tornou-se o fazendeiro mais rico da região, mas por causa da cobiça e a loucura pelo ouro, se afastou de todos e foi viver só entre os escravos e os empregados. A família voltou para São Paulo somente com a roupa do ouro. Fugindo da sua maldade, Miguel não deixou que levasse nada, e a cada dia que passava, a cada ano, ele se tornava um homem mais severo e ganancioso. A história do fazendeiro Miguel Antônio se espalhou pela região do Vale do Ribeira, Eldorado brasileiro. Todos temiam e comentavam as barbaridades que cometia contra seu escravo e subordinados. Os escravos eram condenados à morte por falha ou suspeita do fazendeiro
Quando já estava velho para o trabalho pesado, Miguel usava para carregar o ouro até a beira do rio, e no local mandava o escravo cavar uma cova onde ele próprio era enterrado vivo. Junto com o ouro foram mais de 300 escravos mortos pelo fazendeiro. Contam que uma certa vez ele afundou um barco no rio com os homens, mulheres e crianças, muito ouro e sacos de areia que ele havia colocado para o barco naufragar. A ganância levou Miguel Antônio à loucura. Ele não tinha mais como guardar o ouro, então o escondia em suas terras e matava todos que sabiam. Talvez esse homem tenha sido o maior serial killer do século XVII. Mas como os crimes contra escravos não eram vistos como crime pelo coroa portuguesa, Miguel Antônio nunca foi julgado por ele morte uma vida. Segundo o relato de General Ferreira, de 91 anos, filho do Diogo Onça Ferreira, que era também fazendeiro em registro e tinha negócio com Miguel Antônio, ele conta: meu pai era bem novo quando conheceu Miguel Antônio, que já estava com quase 100 anos. Dizem que ele vivia até os 115 anos. Por causa da cobiça ao ouro, ele não morria. Meu pai dizia que ele era um homem muito ruim e temido por todos. E era muito cruel com seu escravo. Ele falava: Deus a criar e eu a matar. E enterrava viva as pessoas. Ele morreu de uma doença estranha que fazia o corpo queimar a mulher. Ele veio de São Paulo para cuidar do enterro, mas antes do velório o corpo sumiu. Dizem que os escravos levaram o corpo e enterraram caixão de bananas no lugar. Bem, já tá começando a lenda de verdade, né? Dizem que nem o céu nem o inferno o quiseram, pois os escravos teriam levado o corpo e feito um ritual, de modo a permanecer preso à vida terrena, mas não mais com uma forma humana. Só que como era muito esperto, Miguel Antônio deu um jeito de se manter vivo e continuou com a sua maldade. Ele viveu da energia das árvores que ele sugava e fazia de sua morada, se misturando aos galhos e com o sangue que ele sugava das pessoas na tentativa de ter um corpo de volta. Corpo seco. Tinha um grande casaco de pele dos que ele matava. Mesmo depois de morte, ele continuava causando mal às pessoas e começaram a chamá-lo de corpo seco. Assim contavam os mais velhos da cidade de Registro. Diogo Fernão Onça em 1929, além do corpo seco. A sua aparição foi contada tantas vezes e passada de geração em geração que vários lugares têm seu próprio corpo seco. Há relatos de aparição no estado de Paraná, Amapá, Minas Gerais, Goiás, no Nordeste brasileiro e alguns países africanos de língua portuguesa. A história do mundo foi se transformando de região para região. Em Minas Gerais há uma variação dessa lenda onde esse corpo conta que o corpo seco, depois de ser repelido pela terra várias vezes, é levado por bombeiros a uma caverna em uma serra. Dizem que passa a noite pela estrada de terra que marneia
a Serra do Corpo Seco conseguiu ouvir um grito do ser amaldiçoado ecoado de dentro da caverna. Dizem que Goiás que o Corpo Seco era um menino que não obedecia à mãe. Essa é a lenda que eu ouvi. Nossa, o vídeo tá tão grande assim que eu acho que eu só vou contar do Corpo Seco. Obedecia à mãe e foi amaldiçoado, vagando pela terra sem alma. E se ao menor tocar no tronco da árvore, ele pode secar, apodrecer a cada pessoa que passa perto dele. Ele dá um abraço de morte com suas unhas compridas, esmagando a pessoa, abraça achando que é a sua mãe. Até hoje há um dito popular que bate na mãe fica com a mão seca. Assim que quando uma pessoa que passa perto do corpo seco, todo o seu sangue. Se não passar ninguém perto ninguém nunca imaginaria que a maldição cometida pelo fazendeiro Miguel Antônio se perdoa a uma história gelada de terror. Tá, eu acho que só foi isso. Agora vamos contar a minha versão que eu sei da lenda. Eu sei que era uma pessoa que batia na mãe, fazia muita maldade com as pessoas. E quando ele morreu, nem o céu e nem aquele local que eu nem queria falar aquele nome, só que foi e eu tive que falar, não aceitaram ele, nem a terra. Aí a terra jogou ele pra fora. Ele já tava em decomposição, né? Aí ele ficava entre as árvores e sempre ele gostava da árvore seca, onde é a moradia. E quando ele pegava uma pessoa, ele arrastava e estraçalhava dele, porque as unhas dele eram muito grandes e ele era muito feio. Bem, esse foi o vídeo. Não deu pra eu contar outra lenda e um relato, porque a lenda do Corpo Seco ficou muito grande. Essa história que eu tava dizendo, eu acho que nem é pra falar. Então, esse foi o vídeo. Até o próximo, então falou!